Direito à Literatura está de volta, censura, este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio da literatura. Boa parte dos livros que discutimos aqui, no programa já foram censurados, em algum momento ou em determinado lugar. E por quê? A figura do censor é universal. Existe tanto na maior democracia do mundo quanto nos regimes totalitários. Bom, depende, eu introduzi a palavra censura prévia, então isso era uma coisa de costume, no Ancien Regime, as tragédias elisabetanas tinham que ser apresentadas antes de ser publicadas para um censor. E eu, quando o Laures me contava essas histórias das tragédias, eu sempre ficava muito impressionada como os censores eram generosos e deixavam passar peças que tinham um nítido cunho político, crítico, etc. Então, hoje eu acho que nós temos que nos colocar a pergunta: onde está a censura prévia que oficialmente está abolida, mas que está embutida em determinados hábitos e costumes de fazer pressão sobre colegas, sobre entidades, pressões institucionais extremamente disseminadas, Então, eu acho que o livro que São patrulhas. Patrulhas, exatamente. Ideológicas. Que não se declaram como censores, mas que reintroduzem, na verdade, mecanismos de intimidação por vias indiretas, de forma que nós não ousamos mais usar determinadas palavras, determinadas formulações e recuamos para um newspeak, agora já introduzo uma palavra, uma nova fala, uma nova maneira de se expressar, que autores como Orwell ou Huxley introduziram muito bem nos seus romances. Brave New World, como é que se chama? Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Uma coisa só, nesse contexto, pediu o auxílio do Bolzan. No direito, assim, essas coisas que tu introduz muito bem, a Catherine, que é, digamos assim, patrulhas, pré-censura, são mecanismos de poder que fazem com que o sujeito tenha uma certa violência simbólica, em que o emissor nem coage, quem age é o próprio receptor, supondo assim que o receptor seja um escritor ou um crítico, ele não se mete em determinadas áreas por causa do tiroteio que ele vai levar. Por exemplo, no direito, assim, tem-se assim, muito prurido do jurista criticar um colega ou os tribunais. Então, pelas relações que existem nisso. É nessa linha, mais ou menos, que tu colocas isso, Sim, há uma introjeção. Autocontenção. Uma autocontenção, não ativismo, uma autocontenção. Mas há uma introjeção de uma certa limitação, vamos dizer assim. E é interessante como isso se produz ao longo da história. A mesma história recente do Brasil, se você pegar a época da ditadura até hoje, você vai pegar muitas editoras na época nos anos de chumbo, elas levavam, mesmo porque os livros eles eram censurados posteriormente, não antecipadamente como teatro, mas os livros eram depois. E tanto é que o caso do Feliz Ano Novo veio, o livro foi publicado, teve sucesso e aí veio a censura em cima. Mas muitas editoras mandavam seus textos, os autores mesmo mandavam seus textos para os censores, para que eles pudessem dar uma chancela em relação ao texto. Antes de serem publicados, inclusive. Então, eu acho que às vezes é um pouco isso. Ou seja, no campo do direito, muitas vezes se introjeta um pouco essa ideia. Ou seja, primeiro você tenta buscar saber se o receptor vai concordar com o que você vai dizer para depois poder dizer ou não, ou acaba não dizendo. Por isso que tem tanto data vênia, concessa vênia no direito. Como diz assim, o eminente o eminente, o ínclito. Eu posso achar você um idiota, mas o ínclito colega, Ainda com um termo assim absolutamente incomum, que fica mais cômico ainda, Eu retorno à questão do livro, da desonra do Coates, porque ele nos dá um exemplo dessa atualidade do problema da censura. A censura, hoje, os problemas que nós temos de censura hoje, se nós tirarmos assim, os países não democráticos, China,
em outros casos, né, são problemas de uma espécie de disseminação de consensos, né, que acabam se inserindo em centros de poder universitário, por exemplo, muito fortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a linguagem daquilo que nós chamamos de politicamente correto é um típico caso de censura. Existem problemas seríssimos hoje, por exemplo, no país que tem a primeira emenda, onde o direito de expressão é absoluto, ele é inclusive mais forte que... Ele, inclusive, nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, né? Obviamente, muito mais do ponto de vista da lei. É uma lei que ela paira sobre todas as outras, de calúnia e todas as outras, né? Existem problemas nas universidades sobre como é que você utiliza a sua linguagem, o que você diz. Então, por exemplo, existe uma organização nos Estados Unidos, a FIRE, né, que hoje está dedicada basicamente à proteção do free speech dentro das universidades americanas. Porque há universidades que querem criar zonas de free speech, o que nos Estados Unidos é absurdo. Sim, porque existe uma espécie zonas de free speech. Por causa de uma nova língua para usar a literatura, em 1984 introduz a nova língua. Né? E há uma nova língua, que é o politicamente correto, que ele censura os outros, e criar uma free speech, uma zona, é exatamente dar um espaço. Dar um espaço e dar a como impressão de que é como uma cigarro, mais ou menos. Exatamente, exatamente a mesma coisa, porque o Free Speech Zone naquela universidade, que depois foi acionada pelo o fumódromo. Ela foi acionada era e perdeu. Quiosque quiosque no jardim. Como o fumódromo. Quer dizer, dentro da universidade não tem free que speech. Loucura. Só aqui fora, na chuva, na neve, etc. Me parece que é interessante. Que loucura isso, eu não sabia. Uma declaração clara que censura reina, né? E quem quer falar livre vai para o jardim. Uma segunda censura, que não é a censura primeira, né, que diz respeito à Constituição. A Constituição é bastante clara, mas existem esses outros graus que se dão dentro dos trabalhos, dentro das legislações dos estados. E que, além disso, mesmo não estando em nenhum regulamento, mas a violência simbólica, para de novo trazer o conceito, que eu gosto muito, a violência simbólica é algo tão forte que censura, para usar a palavra, que impede, que inibe, e é quase normativo, né? Ela é quase normativa. Ela se introjeta no próprio receptor. Né? Isso. E é interessante, no caso, também, voltando num outro aspecto, que é essa questão da expansão da própria censura. Ou seja, no caso do livro do Rubem Fonseca, ele é censurado em 76. Em 80, nós estávamos no processo de transição democrática, tem uma decisão do juiz de primeiro grau, de uma ação que ele move contra a União, mantendo a censura do livro, não mais por causa da afetação dos bons costumes, da moral, mas por causa da violência contida nas crônicas dele. Quer dizer, então você acaba produzindo. O Brasil, a lei da imprensa no Brasil só vai ser efetivamente expurgada através de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada recentemente, a gente pode dizer posterior à Constituição de 88, quer dizer, então nós tivemos uma continuidade, um processo de incorporação, não só nos indivíduos, daquela cultura da censura, mas nas próprias instituições que não se democratizaram, vamos dizer, então, não se transformaram a precisar essa democratização. E continuaram a utilizar uma linguagem que era a linguagem da ditadura, dos anos de chumbo da ditadura, do AI-5. Claro. Ou seja, que nem a ditadura no seu início. E outro aspecto que me parece que é interessante também, que é a consequência disso muitas vezes, ou seja, que é a necessidade de apagar a própria censura, que está no Orwell, né, que é onde você cria a revisão da história, etc. também, mas um texto aqui do Érico Veríssimo, por exemplo, do Incidente Antares, que não foi censurado, que é um texto de 71, que não foi censurado e que fez toda uma crítica em torno dos anos 70, mas que acaba com a questão, né, um projeto sobre a borracha, né, ou seja, Antares resolve, as forças vivas da comunidade, passar a borracha em tudo para que haja um esquecimento daquela situação. E outra coisa que eu acho interessante nessa censura mais implícita, mais ao nível dos costumes... Que talvez a que mais funciona. E que mais funciona, que é extremamente eficaz, e sua duplicidade, para não dizer sua hipocrisia. Né? Tem pesquisas já numéricas agora que a maioria dos processos que são movidos para defender
defender-se da violência contra mulheres, né? Harassment, o assédio nos Estados Unidos, na verdade são movidas nos casos, não quando tem um assédio à feminidade, etc., mas quando tem uma possibilidade de prosperar, né, de tirar da jogada um concorrente, etc. Então, muitos desses processos, race card, gender card, né, as causas por gênero, ou muitas vezes também por raça, né? São jogos estratégicos para eliminar Aconteceu com Desonra, né? Desonra ela foi citada num documento muito importante pelo Congresso Nacional Africano, o Partido do Mandela. Esse detalhe é importante. O Partido do Mandela, mas que na época o Mandela já não era presidente, era o MIBEC, enviou um documento, né, para a comissão que estava, na época, pesquisando o racismo na imprensa, né, e que inicia com uma espécie de um contexto absolutamente virulento, citando Disgrace como uma obra pessimista em relação à nova África do Sul. O texto é absolutamente virulento. Em últimas palavras, ele critica a obra como racista, o que ela não é. Uma censura epistêmica. Né? Esses dias, como eu escrevo no Conjur, é o maior site jurídico, eu recebo, cada vez que eu faço um texto, eu recebo discursos de ódio epistêmico, que eu criei, inclusive, a defesa que eu faço contra os epistemical discourse of hatred, os discursos epistêmicos de ódio, né? Tá certa a expressão? Que eu criei essa expressão como se os americanos, para ficar mais crível, eu botei em inglês. É verdade. Pô, estratégia. Pior que ninguém contestou. Ninguém contestou, está lá no texto, né? Eu digo, estou me defendendo dos discursos epistêmicos de ódio, em inglês é tal, como se... Inventei isso, né? Mas é verdadeiro. O modo como as pessoas reagem, por exemplo, quando você não concorda com as suas ideias. É impressionante isso. E aí você tem ideias que são padrão, né? No Brasil, tradicionalmente, né, uma das maneiras de censurar mais eficaz era de dizer, você é de direita, você é conservador. Exatamente isso, né? O direito de literatura, né, vai agora para um intervalo, né, nessa toada aí, e agora para o terceiro bloco nosso telespectador fica esperando, porque agora nós vamos falar algo que está no nosso imaginário, a questão do politicamente correto. E nós vamos mostrar como isso é censura. Nós já voltamos, não saia daí que vai valer a pena.